Guga Bonin. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí na 15ª parte. Pois é, a gente está no governo de Dom Pedro II. E hoje, galera, a gente vai falar de uma coisa que vai desdobrar-se história do Brasil afora por um bom tempo. Café. Isso, a lavoura cafeeira, a cafeicultura. Olha, vamos pegar de frente para trás. Se você lembrar, lá em Getúlio Vargas, lá na frente, a gente vai estar falando de Getúlio queimando sacas de café. A gente vai estar falando de Getúlio subindo ao poder quando tem a crise de 29 e os Estados Unidos param de comprar café do Brasil. A gente vai falar lá na frente da República Velha, dos coronéis, da política do café com leite. Então, isso que a gente vai dar uma olhada aqui hoje, que é o início da cafeicultura no Brasil, é fundamental, porque serve de base para a gente para matérias futuras. Então bora, vem comigo, vamos ver como é que isso tudo começou, tá legal? E como que era ali nos primórdios. Tranquilão? Não morra, minha filha. Irei aí, ok? Irei aí, Getúlio Vargas me aguarde, irei aí, República Velha. Mas por enquanto estou aqui. Segundo Reinaldo, Dom Pedro II começou a governar, os liberais tumultuaram muito porque deram o golpe da maioridade, mas achando que iam ficar para sempre no poder, caíram do cavalo quando ele aproximou-se dos saquaremas, dos conservadores. Eita, Brasil! O Brasil tem uma tradição conservadora, viu? Pois é, ao longo da história, se você esticar a linha do tempo, o Brasil tem uma tradição bastante conservadora. Maravilha! Ou não. Mas, enfim, vamos falar de Dom Pedro II. Galera, eu estou falando aqui do início da cafeicultura. Claro, a gente não trabalha história mais dando grande preponderância às historiografias de cunho positivista. Então a gente não fica muito preocupado com nome, com data, mas eu penso que num bate-papo como esse não faz mal nenhum, não ocupa espaço falar dele. Um militar luso-português brasileiro, chamado Francisco Palheta, que lá no século XVIII recebeu de Portugal a missão de trazer o café para o Brasil. Eu estou falando de 1727. Portanto, eu estou falando de Brasil colônia. Foi lá que Francisco Palheta, numa missão secreta, rodeada de controvérsias, muitos historiadores dizem coisas diferentes, ele teria ido ao Suriname, alguns dizem que foi ao Suriname, mas quem facilitou o tráfico dessas mudas e sementes para cá foi, na verdade, uma mulher muito importante, lá da Guiana. O fato é que tudo indica que foi Francisco Palheta que, cumprindo uma missão dada por El Rei de Portugal, trouxe as primeiras mudas de café para o Brasil. Há outros relatos que falam que, olha, não, as primeiras mudas, as primeiras sementes, tem hora que falam em muda, tem hora que falam em sementes, não importa, né, gente? Teriam vindo da Ásia, de Goa. Olha, o que interessa para nós aqui? A gente vê grande expressão da cafeicultura no Brasil colônia? Não. No Brasil colônia, a gente começou falando em pau-brasil, a gente foi para a lavoura açucareira, fizemos uma análise da pecuária e de algumas culturas complementares, como milho, fumo, algodão, em alguns períodos uma coisa mais se destacava, outras menos, e vimos a mineração. Quer dizer, quando você estuda Brasil colônia, a cafeicultura não aparece com destaque. Correto. Então o que nos interessa aqui nesse início? O 1760. Tá? Porque ali, embora ainda fosse Brasil colônia, é que a cafeicultura está chegando ao Vale do Paraíba. E é no Vale do Paraíba que, por volta do finalzinho da regência, a gente consegue falar
na cafeicultura como uma atividade econômica importante para a economia do Brasil. Tá legal? Então não significa, repito, que não houvesse lavoura cafeeira antes do segundo Reinaldo. Mas é no segundo Reinaldo que a lavoura cafeeira vai aparecer com destaque. Combinado assim então? Tranquilo. Francisco Palheta. Quando eu era pequeno, acho que seu avô e sua avó também, tinha até um café de circulação nacional muito famoso chamado Café Palheta. Vandinho, você tá velho, hein? Velho não, velho é móvel, hein? Eu tô idoso. Eu estou sendo acrescido a cada ano da graça de ter uma nova idade. Pessoas não envelhecem, não ficam velho, porque pessoas não se gastam, né? Pessoas vão acumulando experiência. Então, a idade vem trazendo experiência. Então, eu vi o Café Palheta. Do que essa experiência serve? De nada. Sabuga, Sivandinho. Então a gente sabe aí que tem um militar. Você pode encontrar até, eu já encontrei, questões falando assim, biopirataria. O café chegou ao Brasil pela biopirataria. Nós, roubamos, essa planta não era nativa daqui. Pois é uma maneira interessante também, possível, de analisar esse episódio, tá legal? Beleza. Bom, vamos falar então do café no Brasil no segundo Reinaldo. Você já viu aqui pela lousa digital interativa que a grande sacada é você conseguir perceber como era a cafeicultura no Vale do Paraíba e como era a cafeicultura no Oeste Paulista. Quadros comparativos, você vai topar com eles aí pela Espermet. Exercícios que exigem que você entenda como que era no Vale do Paraíba, como que era no Oeste Paulista. Exercício é o que há de melhor. Então hoje vamos tratar das duas coisas aqui. Acompanha comigo? Bora junto? No Vale do Paraíba, o sistema era de plantation. Você já estudou isso no Brasil Colônia. Latifúndio, monocultor, escravista. No segundo reinado, a Inglaterra já está pressionando o Brasil, o escravo já está começando a faltar, o preço está mais alto. Quando você estuda escravidão lá no Brasil Colônia, a gente fala dessas variações de preço, a gente fala como que no século XIX o escravo era muito mais caro do que no século XVI. Ok? E lá no Brasil Colônia, inclusive, a gente pede para, olha, vamos evitar falar em escravo, vamos tentar falar em escravizado, porque escravo é como dizer prostituta, morador de rua, é quase que uma entidade, uma condição ontológica, digamos assim. Na verdade, é uma mulher prostituída, ele é um ser humano que prostituiu-se. Não é um morador de rua. Ninguém mora na rua. É alguém que em algum momento, por uma contingência qualquer, passou para uma situação de rua, que esperamos tenha fim um dia. Morador de rua dá a impressão de uma condição, né? Então, escravo dá a impressão de uma condição. Assim como Deus fez os livres, ele também criou os escravos. Não é assim. É um ser humano que por uma contingência mercantilista passou a ser escravizado. Tudo bem? Bom, pode ser que você seja do time que pensa que isso é só uma questão semântica. Que frescuragem. Eu entendo, compreendo, existem por aí essas análises. É só a palavra, o que muda? Mas outros pensam, não é só uma palavra, não é uma frescura linguística. É a demonstração de um certo respeito histórico, uma tentativa de resgate, para não objetivar a reflexão, compreende? Tratando pessoas como pessoas, é isso que a gente tem que fazer. Então, no Vale do Paraíba, utilizava-se a mão de obra escrava, portanto lá tinha os escravizados, e os escravizados já estavam dispendiosos demais. Portanto, no Vale do Paraíba, a cafeicultura tinha um alto custo. Isso vai influenciar muito o fato de que no Oeste Paulista eles vão adotar a mão de obra do imigrante europeu. Bom,
Outra questão, as técnicas de cultivo muito rudimentares, envolvendo desmatamento, acabaram com a Mata Atlântica. Bom, aquela Mata Atlântica que ainda existia, porque a mineração também, no quesito desmatamento, foi altamente predatória. A gente fala de uma manutenção muito simples. Era tirar grãos do pé, em 5 anos uma muda de café já começava a produzir, não tem grandes segredos lá no Vale do Paraíba. No Oeste Paulista, eles vão descobrir que realmente dá para sofisticar as técnicas, inclusive aumentando a produção, preservando o solo. Maravilha! A colheita era manual, os grãos ficam secando de 30 a 90 dias no terreiro, passam por um beneficiamento, você tem que torrar o café, mas isso ainda era feito de forma muito primitiva no Vale do Paraíba, usando monjolos d'água, beleza? Você vai ver que no Oeste Paulista é mais sofisticado, eles vão ter até um despolpador de café, tranquilo. Ora, em 1837, essa produção, quase toda ela escoada por mulas, quando a ferrovia surge, o Vale do Paraíba já não estava no seu melhor momento. Em 1837, já havia superado a produção do açúcar, ou seja, olha aí, 1837 não havia sido dado o golpe da maioridade, nós estamos falando da regência. E ali o café já estava bombando. Então, olha, aqueles liberais, aqueles ricos proprietários de terra que quiseram antecipar a maioridade do imperador, alguns historiadores dizem, aquele regresso conservador, aquela elite do Sudeste se movimentando para coroar o menino, estava de olho no café, nos lucros do café, sentiam que precisavam de novo estar no poder, quem sabe manipulando o imperador adolescente. Tá vendo? Porque as datas batem. Em 1837 o café já estava bombando. Olha, está quase ali no golpe da maioridade. O clube da maioridade já estava funcionando a pleno vapor. Bom, o Dom Pedro II reconhecia a superimportância dos grandes proprietários de lavouras cafeeiras. Dava a eles, inclusive, o título de barões do café. Ao todo, 1.065 grandes fazendeiros foram contemplados com esse título. E todo o status que ele traz, e etc e tal. Bom, em falar em status, os barões têm o costume de mandar os filhos estudar na Europa. Daqui a pouquinho a gente está falando em movimento abolicionista e a gente vai falar, lembra dos filhos dos barões do café que foram estudar na Europa? Tiveram contato com o iluminismo, a grande maioria fazia direito, aí voltava e engajava-se no movimento abolicionista, para desgosto dos pais em sua grande maioria. Paguei tanto estudo para esse menino, agora esse ingrato volta e fala que eu tenho que libertar esses escravizados da minha fazenda de café. Oh, vida cruel! Oh, filhos ingratos! Pois é. Bom, 78% da produção nacional vinha do Vale do Paraíba. Porém, gente, o mau uso do solo, a manutenção simples, precária, as técnicas foram fazendo com que o solo esgotasse. E aí o café vai migrando para uma outra área que é o Oeste Paulista. Só que nessa área do Oeste Paulista não se adotou a plantation. Até começaram com a mão de obra escrava, mas logo depois, nós vamos falar numa aula daqui a pouquinho, um senador teve a brilhante ideia de fazer os cálculos e dizer, cara, fica mais barato eu pagar a passagem de navio para um imigrante que quiser se instalar aqui. Eu dou até a senzala para ele morar com a família, não tem problema. Fica mais barato do que ter um escravo, do que ter uma pessoa escravizada. Então, ali no Oeste Paulista vai haver todo esse diferencial. Aos pouquinhos deixamos de falar em barões do café, começamos a falar em coronéis do Partido Republicano Paulista. Abre o olho, hein, Dom Pedro II, sua batata tá assando. Você já tem gente muito rica e próspera de olho na República, achando que o Império já deu o que tinha que dar. E mais do que os coronéis do Partido Republicano Paulista, nós vamos começar a trombar cada vez mais com um personagem novo, que é o burguês, a burguesia cafeeira. Então, a economia
no Vale do Paraíba, gerou muitos lucros, mas esse lucro não gerou grande progresso. Por quê? Porque ele estava na mão dos barões do café, conservadores, daquela gente que guarda dinheiro debaixo do colchão, guarda lingotes de ouro num cômodo secreto da fazenda. Enquanto no Oeste Paulista, a atividade econômica lucrativa vai estar na mão de empreendedores. Olha, dá uma olhadinha como que está o Vale do Paraíba hoje. Você vê aí propagandas na TV, faça turismo no Vale do Paraíba, visite as antigas fazendas de café. Não tem grande prosperidade por lá. São cidades pequenas, Rio das Flores, Rio Preto, Vassouras, Conservatória. O Vale do Paraíba está aí. É bonito, paisagens lindas. Mas dizer que lá tem arranha-céu e shopping center, não. Agora, olha o Oeste Paulista. Ribeirão Preto, Barretos, olha só. Arranha-céu, cidades grandes. Por quê? Porque aqui no Oeste Paulista a cafeicultura adquiriu um outro perfil, esteve nas mãos de um outro grupo que utilizou outro tipo de técnica, outro tipo de mão de obra, e ali o capitalismo então vai se formando. As ferrovias vão ajudar muito isso, vão dar essa aura de progresso ainda maior. Olha, então eu creio que você dando uma olhada por aqui, você vai perceber que você tem base para responder uma questão do PISM, do Enem, de quem quer que seja, que trace essa comparação entre a cafeicultura no Vale do Paraíba e a cafeicultura no Oeste Paulista. Por enquanto, força na peruca que nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.